Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um novo episódio, tratando o assunto como inteligência artificial pode ajudar a melhor tomada de decisão estratégica. E eu trouxe o Bruno Rezende, que ele é sócio fundador da For Intelligence. Seja bem-vindo. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite. Eu quero hoje primeiro falar um pouquinho sobre você, né, sua trajetória, sua carreira e o que a For Intelligence faz, né? Eu sou grande fã, pessoalmente. Mas acho que talvez não todo mundo no nosso público conhece. Uhum, E por a ideia, por que vocês criaram a For Intelligence? legal. Vou começar de trás para frente, falar um Uhum, pouquinho da For Intelligence. Então, a gente é uma empresa de inteligência preditiva, né? Então, acho que o grande guarda-chuva que a gente atua é um nicho, né, dentro do grande guarda-chuva de AI, né, que é a parte especificamente de inteligência preditiva. A gente é uma deep tech, então a gente não é só uma aplicadora de inteligência artificial, a gente desenvolve muita coisa de forma autoral e a gente tem uma alma econômica, né? A gente é uma empresa de AI fundada por economistas, né, e não por engenheiros, não é uma coisa muito comum, mas acho que isso explica um pouco até do foco de atuação aqui da For Intelligence. E aí, voltando para trás, né, de como é que a gente chegou aqui, como é que a gente fundou a empresa, eu acho que isso tem uma relação muito grande com a minha própria trajetória dos outros sócios fundadores, né? Eu passei 10 anos da minha vida trabalhando em consultoria econômica. Antes de fundar a For Intelligence em 2016, comecei minha carreira ali em começo de 2005. E eu sempre fui um analista ali um pouco mais quantitativo, né? Trabalhava ali basicamente com econometria. uhum, E foram muitos anos ali fazendo análise de forma tradicional, fazendo modelos com softwares estatísticos que a gente tinha na época, né? Reviews, Stata, MATLAB, né? Que são softwares legais, assim. É o que tinha na época, mas eles são um pouco escaláveis. Eles uhum. são muito bons para fazer análises ali pontuais, são muito bons dentro de um ambiente de academia, né? E Sim. com o que a gente tinha em análise em consultoria econômica, seja para a gente fazer modelagem de variáveis econômicas, preço de commodities, ou para fazer uma coisa que hoje é um foco muito importante da Foreign Intelligence, que é a previsão de demanda, né? Era um processo muito trabalhoso. Sim. Então eu comecei já pulando ali, quando a gente resolveu abrir a Foreign Intelligence, foi um pouco na esteira do advento de computação em nuvem, né? Então, quando a gente começou a entender que existia um mundo que dava para trabalhar com analytics ali, modelagem de uma forma muito mais escalável, isso foi um pouco do grande motivador ali para a gente começar a fundar a empresa, né? Então, eu comecei a empreender rasgando a cartilha do empreendedor, né? Então, a cartilha básica do empreendedor diz que você tem que primeiro identificar um grande problema, né? E aí Sim. você faz a engenharia reversa para desenvolver a solução. E eu comecei basicamente automatizando o meu trabalho, né? Então, eu cansei de virar a noite modelando, né? Com Excel de um lado, e views stata do outro, rodando o modelo, testa uma coisa, tira, volta para Excel. E e aí a gente, de novo, no advento de computação em nuvem ali, entender, e aí o próprio, as linguagens de programação R e Python começaram a se popularizar também nessa época, né? Ali, Uhum, isso tudo depois de 2010, né? uhum. A nuvem, né? A cloud começou a ficar mais popular nessa época. E aí isso também fomentou essas linguagens de programação e todos os pacotes open source. Então ali a gente começou a entender que tinha uma forma mais eficiente de fazer e aí em 2015 ali a gente resolveu sair e começar a Fora Intelligence, né? Então, isso foi um pouco da Foi já história. um grupo junto de engenheiros que vocês criaram junto essa ferramenta. A gente fundou a empresa em 5 pessoas, então Uhum. eram 4 economistas, todos trabalhavam juntos na mesma consultoria econômica, e tinha um engenheiro, a gente precisava de um engenheiro no grupo, né? Então, tinha um amigo, um grande amigo que é engenheiro, um bom engenheiro, queria empreender também, então ele se juntou e a gente começou. Começou primeiro com uma consultoria tradicional, porque, de novo, uma empresa deep tech, você vai fazer desenvolvimento de tecnologia de fato, é uma coisa que custa caro, você tem que investir bastante em P&D, a gente começou sem R$ 1, assim. Uhum. Então, nos primeiros anos, a gente se autofinanciou. A gente montou uma consultoria muito parecida ali com o portfólio de serviço da que a gente trabalhava antes, e a gente foi revertendo o lucro dessa empresa para a nossa área de desenvolvimento. E esse ciclo de auto-incubação foi até 2018, final de 2018, que é quando a gente fez a virada, né? A gente incorporou a nossa consultoria econômica como área de research dentro da Fora Intelligence e o negócio principal passou a ser, de fato, tecnologia, né?
Ah, legal. Bem bacana. E como foi, né, a captação dos primeiros clientes, né? Porque, assim, né, eu modelei também muito tempo, assim, a minha experiência, as pessoas são bem, assim, escépticas com, É. né, modelagem. Ah, não acerta mesmo. Então, Uhum. como que foi? É. Foi difícil, é difícil ainda, assim, então a gente está fazendo um processo de educação com o mercado. A gente começou com um mote muito forte de acurácia e de ter uma plataforma, uma metodologia que ela fosse agnóstica, né? Então Uhum, eu comecei minha carreira em uma época que modelagem preditiva era arte. Por que que era arte? Você não tinha capacidade computacional, então você precisava de um analista super experiente que ele ia ali basicamente saber quais os atalhos ele deveria percorrer para chegar em um modelo que fosse minimamente razoável, fosse entregar uma acurácia ok, não é, de uhum, longe não era melhor, e hoje a gente sabe que não era melhor de fato, e que tinha muito mais foco em explicabilidade do que em acurácia. Né? Você queria contar uma história com o modelo sim. contava uma história, mas em geral no mundo real para prever ele era muito ruim, assim, né? É, e o que a gente pensou na época e que continuou muito forte se a gente quer de fato entregar ROI mesmo, de, assim, otimização de supply chain, quer ajudar as empresas a comprarem melhor, quer ajudar as empresas a venderem melhor, quer ajudar as empresas a de fato terem uma boa leitura das suas alavancas de venda, a gente precisa de acurácia. Né? E a gente precisa quebrar esse viés do analista. Então a gente começou com muito foco mesmo em acurácia e a gente abraçou muito esses modelos mais caixa preta, né? Isso foi bom por um lado, porque de fato a gente criou uma coisa muito robusta, a gente teve um desenvolvimento é, junto com Big Techs americanas, assim, a gente estava ao mesmo tempo desenvolvendo as nossas metodologias de AutoML, de Machine Learning automático, que hoje são ainda a base de tudo que a gente vende, mas isso trouxe muita dificuldade de vender no começo, porque a gente perdeu explicabilidade. Uhum, Né? Hoje a gente já resolveu esse problema, né? Então a gente tem desenvolvimento que a gente fez, inclusive para abrir caixa preta desses modelos que são, né, de novo, mais difíceis de serem interpretados e para que a gente possa trazer explicabilidade mesmo nesses modelos mais complexos. Então a gente conseguiu quebrar, mas no começo isso de fato foi muito difícil. Tá? sim. O que eu gosto na plataforma de vocês é mesmo. Eu acho muito intuitivo, né? É tipo um BI, basicamente, onde você consegue ver, né, qual variável explica o quê, quanto ela representa, você pode mexer, assim, para mim é uma coisa assim que eu sempre queria quando eu estava mexendo mesmo nesses modelos. E eu imagino isso também deve ser vender muito melhor, né? Agora que dá É, para ver certinho e também o output, quanto é que é a acurácia, e também vocês têm essa parte de muitas variáveis já na plataforma, né? é, De fora, que as pessoas não precisam buscar, já tem uma grande parte lá na plataforma, no é, Feature Store, né? exato. De novo, assim, a gente começou muito com a ideia de automatizar o nosso trabalho. Como é que a gente consegue fazer o que a gente faz de forma muito mais eficiente, mais rápida e com mais acurácia, né? Uma das partes mais difíceis, quando você está falando de modelagem ali de séries temporais, você quer projetar como um determinado fenômeno vai se desenvolver no tempo, é você entender quais variáveis externas condicionam aquele fenômeno, né? Sim. E aí é um parto também, né? Você tem que buscar a variável, baixar, estruturar. Toda vez que você quer atualizar o modelo, você tem que coletar uma atualização daquele negócio. É um monte de planilha de Excel que você tem que trabalhar, né? Ficar consolidando tudo. Então, a gente já trouxe um grande banco de dados, um grande repositório de dados que a gente começou com dados públicos, né? Tudo que tem de dado público, basicamente de preço, de atividade econômica. E hoje a gente tem fomentado muito também parceiros trazendo dados que a gente chama de dados alternativos, né? Dados alternativos são dados que não estão publicamente disponíveis ou pelo menos não de forma tão fácil, né? Dados que eventualmente têm que ser trabalhados para serem condensados em um indicador que a gente possa usar nos modelos, né? E aí a gente fez a ponte entre esse grande repositório de dados e esse motor de modelagem com algoritmos que a gente chama de feature selection, que vão fazer esse trabalho também de seleção das variáveis de forma automática, né? Ou seja, porque a gente trazer muita coisa para lá, né? Então a gente tem, sei lá, 100 mil variáveis externas. Eu Uhum. crio um novo problema, né? Porque você tem que ficar na mão testando qual que você vai usar no seu modelo.
Então a gente criou uma ponte automática que, né, para cada problema que a gente traz para a plataforma, ela identifica qual pool de variáveis se encaixa melhor. Então ele faz um Uhum. primeiro filtro e aí depois da força bruta computacional a gente literalmente testa todas as combinações possíveis das variáveis que passaram nesse primeiro filtro, para entender quais de fato sobrevivem, né, e quais explicam ali o fenômeno que a gente está querendo explicar na plataforma, né? Sim. Só para explicar, as pessoas devem achar por que que a gente está falando de modelagem, né? Porque, né, mesmo no agro, eu uso bastante para fazer predições, né? Projeção da produção, né, agrícola, de preços dos commodities. E por isso, né, hoje eu trouxe, né, justamente a For Intelligence com o Bruno para explicar um pouco como a empresa pode ajudar, entendeu? E, enfim, daí eu queria conta um pouquinho o que que vocês oferecem nessa parte para o agronegócio, para o agrobusiness, né? Eu vi que vocês estão forte muito também na, né, para alimentos, bebida, Uhum, mas vocês oferecem toda essa parte, né, de projeção dos preços de commodities, tudo que imagina, e também monitoramento das safras. exato. Então, assim, a gente começou dentro desse contexto de inteligência de mercado, projeção econômica, a gente, obviamente, como a gente monitorava a economia brasileira, agro é super importante, então a gente tinha que monitorar a agro. Uhum, Preço de commodity era super importante para muitos dos nossos clientes. A gente hoje tem uma carteira muito concentrada em indústria de alimentos e bebidas, consomem muitos produtos agropecuários como insumo, né? Então a gente começou muito fazendo projeção de preço, que é uma coisa muito que é forte ainda dentro da For Intelligence. A gente continuou fazendo ali com muito cuidado e que a nossa plataforma ajuda muito, né? Então para a gente entender para cada commodity, quando a gente está falando de preço de commodity, né? Obviamente os fatores que influenciam cada commodity eles são mais ou menos parecidos, né? E aí o que você vai ter é entender de fato disponibilidade, balanço de oferta e demanda de cada uma, né? sim. Mas você vai ter algumas que são mais sensíveis a um determinado fator, outras são um pouco mais sensíveis a outro. E o que a plataforma ajuda a fazer é, para cada uma, a gente digerir todos esses fatores, né? E no final das contas entregar a melhor projeção possível, né? Então, Uhum, a gente começou muito forte nessa parte de preços, que continua sendo uma coisa importante na For Intelligence. E aí a gente sempre projetou safra também agregada, né? Então, safra total de cada uma das commodities no Brasil. Isso era uma variável importante, inclusive para determinar preço. uhum, Você quer determinar preço primeiro, você tem que entender, modelar consumo, como o consumo de uma commodity vai se desenrolar, né? Não só no Brasil, mas tem que olhar isso do ponto de vista global. E você tem que, por outro lado, também projetar a produção. Onde que a gente entendeu que a gente bateu na tampa e a gente precisava granularizar mais, assim, a gente começou a fechar alguns contratos com algumas empresas de logística. E as empresas de logística, elas precisavam, basicamente, a nossa grande demanda com eles era projetar frete. E frete é muito sensível, o preço de frete é muito sensível à disponibilidade local do produto, né? Então, uhum, eu tenho mais soja no oeste do Mato Grosso, isso vai ter um determinado impacto no preço ali do frete. E esse dado não existia, ou pelo menos a gente não tinha acesso, né? Então a gente uhum, só olhava o total, não conseguia olhar no granular. E aí foi que a gente começou a, de fato, usar imagem de satélite para fazer monitoramento de safra, né? uhum, Menos com o intuito de ajudar a empresa a fazer agricultura de precisão, né? Então menos olhando propriedade, talhão, e mais olhando uma área ali um pouco maior para entender a disponibilidade local de produto, né? E a gente fez isso cruzando, utilizando também, se apoiando em todo o core que a gente tinha desenvolvido até então, que é essa parte de projeção de séries temporais. Então, o que a gente fez foi basicamente cruzar as informações que a gente tirava de monitoramento via satélite com dados diários de clima locais e a gente ficar projetando basicamente produtividade. Então, a gente tinha uma estimativa de área plantada e a gente fica monitorando produtividade. E a partir disso a gente chega em uma premissa de disponibilidade local e usa isso de insumo para projetar preço de frete, né? uhum. Então a gente foi costurando com vários elementos que a gente tinha na mão, usando em boa medida a tecnologia que a gente já tinha desenvolvido, para hoje chegar em uma solução que para isso, por exemplo, para preço de frete tá bem madura, assim, a gente tem bons clientes, tem conseguido tirar um valor interessante do nosso serviço, assim. Assim, eu acho que é, enfim, é único, né? Pelo que eu sei, dessa forma e granularidade,
né, pensar a safra é clima, sim, mas para chegar nesse ponto, né, nesse técnico, eu acho futuramente isso vai ser via satélite, né, porque Uhum, existem rallies de safras, mas é muito custoso, precisa muita gente para entrar, né, cada canto no Brasil para fazer medição. uhum. Eu acho que nesse satélite vai continuar, vai ser o futuro mesmo. E quais são as dificuldades que vocês enfrentarem com esse monitoramento de satélite, né? Para identificar as safras, para quais tipos de safras vocês, aliás, fazem hoje esse serviço? A gente faz, assim, o grosso do que a gente faz é milho e soja, e a Uhum, gente agora está abrindo algodão e algumas outras, assim. Mas a gente faz nas que tem mais volume mesmo, no final das uhum, contas, porque é o que, de novo, os clientes que mais consomem isso, né, são clientes de logística, então são clientes que estão preocupados em transporte, então acaba sendo mais as safras mais volumosas, assim, né. E dificuldades, assim, tiveram várias, né? Teve uma questão de custo, né? A gente começou trabalhando com imagens de satélite de alta resolução, são super caras. Então a gente teve que fazer um bom trabalho para conseguir ter uma boa acurácia com imagens de média resolução, né? Para o que a gente faz, que é monitoramento de volume, funciona super bem. Se você for fazer, de novo, agricultura de precisão, eventualmente nem a imagem de satélite vai dar conta, você vai ter que instalar algum device na área ali para você saber se tem infestação de conchonilha em um pedaço do talhão. A gente não está muito preocupado com isso, sim. então a gente está muito mais preocupado em acertar muito bem, por exemplo, o volume produzido em um município. Uhum, Né? Então, eventualmente tem um talhão ali que está um pouco pior ou está um pouco melhor, mas na média ali, né, olhando para um nível municipal, a gente consegue de fato uma boa acurácia, né? Teve alguns outros desafios técnicos, porque a gente era muito especializado em projetar série temporal, né? Como a coisa uhum. se desenvolveu ao longo do tempo. E é outro tipo de técnica estatística e de aprendizado de máquina que a gente tem que usar para isso, né? Então esses diria que foram os principais desafios ali no final das contas foram técnicos, né? Acho que a gente conseguiu superar. E aí depois tem um desafio comercial, né? E a gente acabou, por opção, focando dentro do mercado que a gente já era forte, que é a inteligência de mercado. Então a gente Uhum, vende hoje para indústria de alimentos, indústria de bebidas. Indústria de alimentos e bebidas, normalmente a gente está projetando preço e não quantidade. E uhum, para as empresas de logística, aí sim é onde a gente faz o monitoramento de quantidade local, né? uhum. E aí depois faz a conexão com o preço ou prêmio local da commodity e também preço de frete, né? Legal. E, enfim, mas vocês têm um especialista também pro agro, né? Que é um que Temos. atende, porque assim, imagino que uma empresa agora quer fazer projeções, mas ela nunca, enfim, fez isso, não tem pessoas especializadas. Vocês oferecem também um especialista para cada uma das áreas para dar, né, uma ajuda para falar, olha, testar essas variáveis, ou enfim, Uhum. alguns preços já projetamos. Temos especialistas com alguns flavors diferentes, né? Então, a gente fez recentemente a aquisição da maior consultoria econômica e de inteligência de mercado do Brasil, que é a LCA, na verdade a LCA e a MCM, né, que eram do mesmo grupo. Ali a gente reforçou muito os times de especialistas que a gente tinha dentro dessa área de inteligência de mercado, o pessoal que está olhando o mercado de commodities, preço, né, assim por diante. E a gente tem especialistas também na parte mais dessa parte mais da safra mesmo, né, da produção, né. Então, uma coisa que foi legal, até o nosso processo de desenvolvimento dos algoritmos de monitoramento de safra, a gente começou com dentro de casa, como eu falei, a gente não era uma coisa que a gente entendia de séries temporais, não entendia disso. Então, a gente pegou ali o nosso cientista-chefe e começou a consumir papers, né, ler tudo que era falado e produzido sobre o assunto. E tinha uma pessoa lá, um pesquisador, que sempre aparecia, a gente gostava muito dos papers dele, né? E a gente contratou esse cara e ele está com a gente até hoje e boa Legal. parte dessa agenda é ele que desenvolve, né? Então, quando a gente entra em uma questão mais técnica ali disso, né, do monitoramento de safra, a gente tem o Roberto ali, que é um super especialista nisso, e hoje a gente tem um time de especialistas focados nessa parte, olhando do ponto de vista mais econômico e de mercado para commodities, né? Uhum. E, bom, né,
Então, vocês agora têm um grande foco, né, com essa aquisição da LCA, foi uma estratégia de vocês, né, de dar um grande passo, né, nessa parte de macroeconomia. É. Macroeconomia é inteligência de mercado, né? Então, a LCA fazia muito bem, uma coisa que a gente fazia com software, a LCA fazia como consultoria, né? Que é Sim, conectar essas duas coisas. A análise macroeconômica, ela acaba entrando como insumo, né? sim. Então, eu preciso saber a premissa do que vai acontecer com o PIB, e depois eu preciso relacionar isso com a minha atividade, né? Seja quanto eu vou vender do meu produto, como que a política monetária no Brasil e nos Estados Unidos vai mexer com o câmbio, consequentemente com o preço de commodities, né? Câmbio. Fala para o nosso público a resposta de 1 milhão. Qual vai ser o câmbio para 2025? É difícil. Aí vocês podem procurar Tem nos que conteúdos ali contratar, né? da LCA, exato, e da Foreign Intelligence da LCA, eles têm bastante coisa, bastante análise. Câmbio é uma coisa super difícil, né? Câmbio Sim, acaba entrando como uma variável de simulação. É muito difícil você acertar, ainda que a gente ganhe vários prêmios, né? A gente vai super bem no top 5 de câmbio. É uma variável muito difícil de ser projetada. Mas o que a gente consegue fazer com muita qualidade? Relacionar o câmbio com a atividade dos nossos clientes, seja do ponto de vista de custo de insumos, né? Então, dentro, por exemplo, de preço, a gente vende, quando a gente está projetando quantidade, a gente vende em geral para a área de planejamento, para a área de marketing, que precisam entender suas alavancas ali de vendas, né? Quando a gente está projetando preço, e preço de commodity tem uma influência muito grande de câmbio, a gente vende em geral para as áreas de compras e procurement dessas sim, indústrias, né, de alimentos e bebidas. Então, o que a gente consegue fazer muito bem? Ainda que a gente não saiba exatamente para onde o câmbio vai, a gente consegue entender como o câmbio afeta o negócio desses clientes e a partir daí gerar simulações, né? A gente sim. fala, se acontecer tal coisa, o câmbio for para R$ 7, esse é o impacto no seu negócio. Deus me Se o livre. câmbio né, cair para 4, esse é o impacto no Sim. seu negócio, assim. E isso é muito, né, enfim, da minha trajetória atrás, eu também, né, na empresa precisava criar esses cenários e foi um pesadelo, assim, câmbio, né? Ah, então faz aí um cenarinho com tal câmbio. Aí você ficava rodando dias e dias. É, E isso aqui é realmente na plataforma é muito boa. Então, quem, né, precisa fazer esse tipo de trabalho, realmente é um botãozinho, você mexe e você sabe o que vai acontecer com as variáveis que você queria explicar. É muito é. bem feito, né? E aí, nesse sentido, falando um pouquinho também do produto, né? O que foi uma fronteira importante de desenvolvimento para a gente? A gente começou com uma ferramenta técnica voltada para público técnico, quem precisava fazer modelagem, né? Sim, E a gente foi entendendo com o tempo que o nosso ICP, o nosso Ideal Customer Profile, era mais um cara de negócio, né? E tinha uma série de coisas que a gente tinha que desenvolver para esse cara. Até porque tem uma questão do público mais técnico, né? É legal você, como sendo a pessoa técnica, né, que gosta da plataforma, não tem esse apego, né? Mas tem uma questão de ego, né? Muitas vezes o público técnico ali, o cara ele quer fazer a magia dele, né? sim, E de certa forma até defender um pouco ali seu espaço dentro da empresa. Então a gente acabava, né, vendendo para público mais técnico, encontrando alguns bloqueios. E a gente sim. foi encontrando um ambiente comercial muito mais palatável quando a gente ia para a pessoa de negócio. O problema é que quem aprova é a pessoa do negócio, né? Isso Então a gente aqui. falou, vamos tentar vender para esse cara. É, E aí essa questão de simulação que você falou, que é uma coisa super legal, assim, né? A gente foi começando a entender que o cara de negócio, ele tinha demanda por governança do insight. Ou seja, antes ele simplesmente pedia uma simulação, alguém fazia. A simulação era uma coisa curiosa, mas quando a gente fazia isso há, sei lá, 15 anos atrás, era tão complexo o processo de simular, que tem tanta interdependência entre sim. as coisas, que você fazia uma simulação e chegava num resultado. Aí o cara pedia outra simulação. Você não conseguia replicar o que você tinha feito, né? Sim, Era muito difícil você conectar todas as pontas. sim. Então a gente lançou um módulo dentro da nossa plataforma ali que a gente chama de Integrated Planning, em que aí sim a gente traz todo o tracking de como o número foi criado. E a gente dá a liberdade para o analista, seja um analista mais técnico ou um usuário de negócio, mexer à vontade nesse negócio. Ixi, Simula a premissa. liberdade de dar. Perfeito. Então a gente não quer amarrar assim, né? Então assim, Sim. simula a premissa, troca o modelo que está em produção, coloca um choque completamente arbitrário. Então, às vezes a gente está trabalhando com indústria de alimentos e bebidas, que é muito sensível a marketing.
tem uma campanha que ele, eventualmente, ali o time de marketing vai fazer, que eles querem que, de certa forma, esteja refletida no número, e que não tem como o modelo pegar, eventualmente, né? Então, o cara vai lá e arbitrariamente joga a venda dele, o número que vai planejamento para cima. E a Uhum. gente não tinha tracking sobre isso. Uma coisa que era comum acontecer era, no momento da renovação, a gente chegava ali um diretor e reclamava que a acurácia da projeção não estava boa. Por sorte, eu estava com a minha colinha lá, né? Que eu sabia exatamente quanto que a gente tinha entregue no número e quanto tinha vindo, e a acurácia estava boa, né? Uhum. E aí a gente era questionado, falou, mas o número que chegou aqui para mim é tal. E eu falava, mas não tem nada a ver com o número que saiu da plataforma, né? Esse número ele foi alterado dentro da sua empresa, né? E você não tem controle, eu também não tenho controle. Então a gente trouxe todo um fluxo, um ambiente colaborativo para a plataforma e toda uma parte de fluxo de aprovação. Então a gente mantém a liberdade, né, de quem Uhum. quiser alterar, poder alterar, mas a gente tem todos os logs. Você puxa um relatório depois de como o número foi criado, assim. Então, quais foram as premissas, qual foi a premissa utilizada para câmbio, para PIB, para clima, que isso é uma coisa legal da gente falar, que é uma variável que é cada vez mais importante e super Sim. difícil de prever, né? E depois todo o fluxo de aprovação. Quem aprovou aquele número, como é que aquele número mudou quando foi para o marketing ou quando foi dentro quando a gente está falando de área de procurement também, né? Como é que foi aprovado um cenário de preço de commodity que balizou uma decisão de uma compra, né? E a gente tem tanto o tracking de acurácia, né? Quanto um relatório mesmo de governança de como aquele número foi criado, né? Então, isso é uma coisa que conectou muito com esse público-alvo que hoje a gente tem mirado mais, que é um cara de negócio, né? Sim, né? Porque no final, né, o técnico que fazia, mas precisa traduzir pro business. E assim, eu também sempre encontrava dificuldade de explicar por que não é tão fácil assim. Ah, faz assim, né? Uhum. Roda, enfim, outro câmbio. Por que muda, né? Porque muda câmbio, muda insumo, muda grão, muda tudo. Começa do zero de novo, É. né? É, e essa parte do clima, eu vi que vocês também, né, tem, né, a temperatura, né, do oceano para refletir se vai ser laninha, El Niño, então isso é super relevante, né, também pro agro. É, tem também como fazer simulações nessa Tem. parte? Tem. Todas as variáveis que entrarem em um modelo, elas podem ser simuladas, tá? Qualquer uma, né? E fazer simulação com variável climática é super relevante, porque o clima está completamente imprevisível, né? Sim, E, e é relevante para a agro, é relevante para a indústria, é relevante para varejo, é relevante para todo mundo, né? Hoje, quando a gente está olhando, por exemplo, a indústria de alimentos e bebidas, quando a gente está falando que o próximo verão vai ser, sei lá, 1 grau acima do último. Isso é uma premissa tão forte quando você fala que o PIB vai ser 2 vezes o que está sendo agora, entendeu? sim. Ou que vai ser metade, né? É uma variável muito, muito crítica, né? Para mercado de bebidas, quando você vai vender de cerveja, você vai vender vinho ou cerveja, E dependendo da região também, né? Por isso é tão. total. Então, assim, nesse sentido, o Brasil, né, de proporção continental, não dá para você projetar nada com a média de clima Brasil, né? Sim. Nem do estado. Você tem que descer, no mínimo, para um nível municipal. Então, isso foi uma coisa muito crítica. A gente entendeu que era relevante para todos os nossos clientes. E para todos os clientes também de logística, né? Onde a gente projeta, por exemplo, preço de frete. Uhum. É uma variável, assim, muito importante, né? A gente fez um... Então, o que a gente tem feito hoje, né? Tem trabalhado para... do ponto de vista de coleta, né? A gente já tem uma coleta de dados de clima que é super rica, Uhum. feita a nível municipal. A gente pluga isso com todos os modelos que a gente faz para os clientes também a nível municipal, e a gente tem trabalhado muito agora nas premissas, né? Que a gente começou fazendo as nossas próprias projeções de clima, mas a gente não é especialista em clima, né? Sim. E naturalmente você criava um modelo, né? Como você tá num ciclo de mudança climática, aquecimento global. Os modelos, em geral, eles vão fazer reversão à média, né? Você vai voltar para a Sim. média. É uma premissa muito ruim. Então a gente tem trabalhado para trazer mais para fazer uma curadoria
agora de fontes que são de fato grandes especialistas que trabalham com modelos né, que levam em consideração a mudança climática para trazer tudo isso para a plataforma e poder cenarizar, né? Ou seja, se o nosso cliente poder ter na mão uma projeção das coisas andando de forma minimamente ok, ou inclusive cenários mais Fazer extremos cenários de novo. feitos por instituições que são especialistas, estão olhando mudanças climáticas ali com mais cuidado, né? E a É, gente fez um trabalho também há um ano e meio atrás, em parceria com a PwC, que foi muito legal, que foi para estudar impactos de mudanças climáticas na organização de área plantada no Brasil, assim. É, e as consequências e as mudanças que a gente pode ter são brutais, assim, sim. né? Se tiveram alguns bons anos para testar, né, que foram bem atípicos, né? 3 laninhas um Exato. atrás do outro, um El Niño Uhum. no ano passado. Enfim, eu acho que quase não tem mais um ano neutro, Não. né? Não, não tem mais. E isso, né, uma grande variável também tem agora as guerras, né? Como que, Uhum. enfim, como que cria essa parte, porque também impacta o frete no final das contas. Como vocês tratam a parte do mercado externo? A gente tem, basicamente a gente tem também dentro da área de análise macroeconômica, né? A gente tem especialistas, seja em ciência política, e seja analistas econômicos que são focados em cenário externo. Uma coisa tão complexa quanto guerra é algo que é muito difícil, né? De você falar assim, vai para um lado, vai para o outro, né? Mas, de novo, o que a gente tenta fazer é cenarizar, Uhum. né? Entender qual é o impacto da guerra em câmbio, em política monetária, em política fiscal, e a partir daí criar múltiplos cenários que podem ser consumidos pelos nossos Os clientes dentro da clientes. plataforma, né? Então, acho que quando a gente fala de análise preditiva, assim, né, ninguém tem bola de cristal. A gente tem, de fato, uma boa capacidade de projetar as coisas que estão andando minimamente ok. Tudo que é imprevisível, né, o nosso grande esforço é para conseguir metrificar e cenarizar. Na base da ciência, né? Não achismo. Isso, perfeito. É isso. Sim. É um grande desafio. E quais são os planos daqui para frente? Legal, ótima pergunta. A gente tem um desafio grande agora, né? A gente está fazendo a integração da LCA, então são duas culturas diferentes. Eu acho que o que vai sair, o resultante dessa junção, não é nem a Foreign Intelligence as it was, né? E Uhum. nem vai ser a LCA também como era, assim. Acho que a gente vai sair com uma coisa nova, e a gente tem, ou seja, o nosso grande plano é a gente se consolidar como líder em inteligência preditiva, inicialmente na América Latina, né? América Latina, isso eu ia perguntar, vocês oferecem serviço também fora do Brasil? Oferecemos a partir do Brasil, então a gente não tem escritórios fora do Brasil ainda, né? Mas a gente tem clientes hoje da carteira consolidada aqui de Foreign Intelligence e a LCA. Só uma coisa que eu acho que é importante para quem está de fora, né? A gente não comprou a LCA inteira, né? A LCA Projetos continua apartada, não tem nada a ver com a gente. A gente comprou as Uhum. áreas de macroeconomia Uhum. e inteligência de mercado, né? Hoje, na carteira conjunta, uns 15% da receita já vem de fora, principalmente a América Latina, México é forte, tem outros países também. Mas é uma coisa que a gente quer crescer bastante. Então, a gente está olhando com carinho para a internacionalização, a gente está olhando com carinho para, eventualmente, aquisições fora do Brasil, né? Também Uhum. nesse sentido de empresas de serviço com viés um pouco mais de consultoria que precisam de um choque de tecnologia, de certa forma, para se reinventarem, né? Então é algo que a gente olha com carinho, mas a gente quer consolidar mesmo como líder na América Latina e aí principalmente olhando essa parte de inteligência de mercado como um todo, né? Uhum. Na parte de macro, de premissas, dados e projeções, mas principalmente o que é o core business da empresa hoje, que é previsão de demanda e previsão de preços, né? Para indústria, né? Que é o nosso Uhum. principal cliente, indústria, logística. Por opção, a gente está fora do varejo hoje, né? A gente focou e tem conseguido dar um foco e crescer legal dentro de indústria. Então, a gente está olhando principalmente indústrias de bens de consumo e logística, que hoje são os principais alvos que a gente atinge, né? Legal.
É um grande desafio. Eu desejo boa sorte. Acho que é um projeto muito incrível, né? Uma empresa, né, com muito potencial. E da minha parte eu já cheguei no final. Não sei se você tem algo mais a adicionar. Acho que não, acho que a gente teve uma boa conversa aqui, bem ampla, né? Acho que a gente Sim, conseguiu cobrir bem. E obrigado pela oportunidade de falar um pouco do que a gente tem feito, do projeto da Fora Intelligence. E feliz agora de tê-la como cliente também. sim. Eu também, né? Vocês vão tirar muito trabalho, enfim, dos nossos analistas, vai impulsionar muito essa parte analítica, né? Que eu pessoalmente defendo muito, né? Para tirar cada vez mais do achismo e ter uma base de ciência, né? Eu sou bem técnica, mas eu preciso vender justamente para o cara do negócio, né? Uhum. Então, é muito legal. Então, pessoal, era isso para hoje. Espero que tenham gostado. Esse episódio foi um pouco diferente, mas eu queria apresentar cada vez mais, né, empresas diferentes que atuam também dentro do agro. Espero que tenham gostado. Até a próxima.